Meu nome é Daniel Ferreira. Durante quase 3 anos, eu trabalhei como vigilante noturno em um shopping center relativamente grande aqui no interior. Durante o dia, aquele lugar era completamente diferente do que ele se tornava depois da meia-noite. De manhã e à tarde, o shopping era cheio de gente. Crianças correndo, lojas abertas, música ambiente tocando o tempo todo, gente indo e vindo com sacolas. Mas, quando o último cliente ia embora e as portas eram fechadas, o lugar mudava completamente. As luzes principais eram apagadas. Só ficavam ligadas algumas lâmpadas nos corredores e a iluminação de emergência. As escadas rolantes paravam. As vitrines ficavam escuras e todo aquele barulho que existia durante o dia desaparecia. De repente, o shopping inteiro ficava silencioso. Silencioso demais. Meu turno começava às 11 da noite. Eu e mais 2 vigilantes assumíamos o controle da segurança até 6 da manhã. A maior parte do trabalho era simples: fazer rondas pelos corredores, verificar portas de lojas, olhar o estacionamento e monitorar as câmeras da central de segurança. E foi justamente nas câmeras que eu vi algo que nunca consegui explicar. Era uma quinta-feira. Já passava de 2 da manhã e o shopping estava completamente vazio. Eu estava sozinho na sala de monitoramento naquele momento. A sala ficava em um corredor interno, perto da administração do shopping. Era pequena, com várias telas mostrando as câmeras espalhadas pelo prédio. Corredores, escadas, praça de alimentação, estacionamento. Tudo normal. Eu estava quase cochilando quando percebi algo em uma das telas. Uma das câmeras mostrava o corredor do 2º andar perto de uma loja de eletrônicos. E havia alguém andando ali. Eu me aproximei da tela. Era um homem, alto, usando uma jaqueta escura. Ele caminhava devagar pelo corredor completamente vazio. Na mesma hora achei estranho, porque naquele horário ninguém deveria estar ali. Peguei o rádio. "Carlos, você está no 2º andar?" Do outro lado veio a resposta: "Negativo, estou no estacionamento." Chamei o outro vigilante. "Marcelo, você está na área das lojas?" "Não, estou na doca de carga." Meu estômago deu uma leve apertada. Voltei a olhar para a tela. O homem continuava andando, devagar, como se estivesse apenas observando as vitrines fechadas. Peguei o rádio novamente. "Vou verificar o 2º andar." Saí da sala de monitoramento e comecei a caminhar pelos corredores silenciosos do shopping. Durante a madrugada, aquele lugar parecia muito maior do que durante o dia. Cada passo ecoava. Quando cheguei à escada rolante e subi para o 2º andar, o corredor estava vazio, completamente vazio. Nenhum sinal de ninguém. Eu voltei para a sala de monitoramento. Olhei novamente para as telas e senti um arrepio subir pela minha espinha. Porque o homem ainda estava lá, na mesma câmera, caminhando pelo corredor, exatamente onde eu tinha acabado de estar. Peguei o rádio novamente. "Carlos, sobe aqui comigo." Minutos depois ele chegou. Mostrei a tela. Ele franziu a testa. "Tem alguém aí dentro?" Foi o que eu pensei. Nós 2 subimos novamente até o 2º andar, mas quando chegamos, o corredor estava vazio outra vez. Voltamos para as câmeras. O homem tinha desaparecido. Achamos que talvez alguém tivesse entrado escondido antes do fechamento do shopping. Então começamos a revisar as gravações. Voltamos o vídeo cerca de 1 hora. Nada. 2 horas. Nada. Até que encontramos algo. À 1h47 da manhã, o homem apareceu.
Do nada, ele simplesmente entrou no corredor, vindo de uma área onde não havia nenhuma porta, nenhuma escada, nenhum acesso. Era apenas uma parede. Mesmo assim, ele surgiu ali, caminhando lentamente, como se sempre tivesse estado dentro do shopping. Continuamos assistindo às imagens, e foi então que percebemos algo que fez meu corpo inteiro gelar. Porque ele nunca olhava para as vitrines, nunca olhava para o chão. Ele estava olhando diretamente para a câmera, como se soubesse exatamente onde ela estava. E em um momento específico, ele parou. Ficou completamente imóvel. O rosto dele estava parcialmente na sombra, mas ainda dava para ver que ele estava sorrindo. Não era um sorriso normal. Era aquele tipo de sorriso estranho, que parece largo demais. Então ele levantou a mão e acenou, diretamente para a câmera, diretamente para nós. Naquele momento, eu senti um frio no estômago que nunca tinha sentido antes, porque naquele instante, nós dois estávamos na sala de monitoramento, olhando para aquela tela. Era como se ele soubesse que estávamos ali. Poucos segundos depois, ele virou o corpo e caminhou novamente em direção à mesma parede de onde tinha aparecido. E simplesmente desapareceu, como se tivesse atravessado o concreto. No dia seguinte, mostramos as imagens para o supervisor. Ele ficou em silêncio durante alguns segundos, depois pediu para apagar o arquivo. Disse apenas que devia ser algum erro na gravação, mas antes de sair da sala, eu ouvi ele comentar algo com outro funcionário. Algo que nunca esqueci. Ele disse que não era a primeira vez que alguém aparecia naquela câmera, e que anos atrás, um homem morreu naquele corredor durante a construção do shopping. Desde aquela noite, eu nunca mais gostei de olhar para as câmeras por muito tempo, especialmente aquela do segundo andar, porque às vezes, muito raramente, quando o shopping está completamente vazio, aquela câmera mostra algo se movendo no corredor. Uma silhueta escura, caminhando devagar, como se estivesse esperando alguém perceber que ele ainda está ali. A primeira vez que eu vi aquela criança nas câmeras da escola eram exatamente 2h13 da madrugada. Eu lembro da hora porque olhei imediatamente para o relógio da portaria quando percebi que havia alguém no segundo andar. Naquele horário, isso simplesmente não deveria acontecer. A escola já estava fechada há mais de 4 horas, os portões estavam trancados e eu tinha acabado de fazer uma ronda completa pelo prédio cerca de 20 minutos antes. Mesmo assim, na tela da câmera número 6, havia alguém parado no corredor, pequeno, imóvel. Parecia uma criança. No começo eu pensei que fosse algum aluno que tivesse pulado o muro da escola. Isso às vezes acontecia, mas havia algo estranho naquela imagem. O menino não estava andando, não estava olhando para as salas, não estava mexendo em nada. Ele estava simplesmente parado no meio do corredor, olhando diretamente para a câmera. Eu me inclinei mais perto da tela. A imagem estava um pouco granulada por causa da iluminação fraca, mas dava para ver que ele usava um uniforme escolar antigo, camisa clara, calça escura, algo que não era usado naquela escola fazia muitos anos. Peguei o rádio. Tem alguém aqui dentro, mas logo percebi que estava falando sozinho. Naquela escola, eu trabalhava completamente sozinho durante a madrugada. Peguei a lanterna e as chaves e saí da portaria. A chuva continuava caindo lá fora e o vento fazia as janelas vibrarem de vez em quando. Subi as escadas devagar. Cada passo ecoava pelo prédio vazio. Quando cheguei ao segundo andar, o corredor estava completamente vazio. Nenhum sinal de criança, nenhum barulho, nada. Olhei dentro das salas, carteiras organizadas, quadros apagados, tudo normal. Voltei para a portaria um pouco confuso. Talvez a câmera tivesse captado algum reflexo estranho, talvez fosse apenas sombra. Mas quando sentei novamente na cadeira e olhei para as telas,
O menino estava lá outra vez, no mesmo lugar, no meio do corredor, parado, olhando para a câmera. Meu coração começou a bater um pouco mais rápido. Peguei o controle do sistema de câmeras e ampliei a imagem. Dessa vez consegui ver melhor o rosto dele. A pele era muito pálida e havia algo estranho nos olhos. Eles pareciam escuros demais, quase sem brilho. Então algo aconteceu. O menino levantou lentamente o braço e apontou para uma das portas do corredor, a porta da sala 23. Eu franzi a testa. Aquela sala quase não era usada. Mesmo assim, decidi subir novamente. Peguei a lanterna e caminhei até as escadas. Subi mais rápido dessa vez. Quando cheguei ao corredor, ele estava novamente vazio. Mas agora a porta da sala 23 estava aberta. Eu tinha certeza absoluta de que ela estava fechada antes. Aproximei-me devagar. Empurrei a porta. A sala estava completamente escura. Iluminei com a lanterna. Carteiras, quadro negro, armário antigo no canto, nada fora do normal. Mas então ouvi algo no corredor. Passos, leves, correndo. Saí da sala rapidamente. Olhei para os dois lados do corredor. Nada. Mas as portas das outras salas começaram a se mover. Primeiro uma, depois outra, como se alguém estivesse passando por elas, empurrando cada porta lentamente. Eu senti um frio subir pela minha espinha. Segurei a lanterna com mais força. Foi então que ouvi uma voz atrás de mim, baixa, quase um sussurro. Professor, meu corpo inteiro gelou. Eu virei devagar, e lá estava ele, o menino, parado a poucos metros de mim. O rosto extremamente pálido, os olhos completamente escuros e um sorriso estranho no rosto. Não era um sorriso normal, era largo demais, como se estivesse esticado. Eu dei um passo para trás. Perguntei, você está perdido? Ele não respondeu imediatamente. Apenas levantou a mão e apontou novamente para dentro da sala 23. Eu fiquei preso aqui. A voz dele parecia distante, como se estivesse ecoando pelo corredor. Eu olhei rapidamente para dentro da sala. Quando virei novamente para o corredor, o menino tinha desaparecido. Simplesmente desaparecido. No dia seguinte, contei tudo para a diretora da escola. Ela ouviu em silêncio, sem interromper. Quando terminei de contar a história, ela fez apenas uma pergunta. O menino estava usando o uniforme antigo? Eu confirmei. Ela respirou profundamente e então me contou algo que eu nunca tinha ouvido antes. Anos atrás, um aluno ficou preso dentro da escola depois do horário de aulas. Ele estava no segundo andar. Ninguém percebeu que ele ainda estava no prédio quando fecharam os portões. Só encontraram o corpo no dia seguinte, dentro da sala 23. Desde aquela madrugada, eu nunca mais gosto de olhar muito tempo para as câmeras da escola, especialmente a câmera número 6, porque às vezes, muito raramente, aparece uma pequena silhueta parada no corredor, olhando diretamente para a câmera, como se ainda estivesse esperando alguém abrir a porta para ele finalmente sair dali. A primeira coisa que me chamou a atenção naquela madrugada foi o barulho de uma porta de carro batendo. Era estranho, porque naquele horário o prédio já estava completamente vazio. Eu trabalhava como vigilante noturno em um prédio comercial de 5 andares. Durante o dia, o lugar era cheio de movimento, funcionários entrando e saindo, elevadores funcionando o tempo inteiro. Mas depois das 10 da noite, o prédio ficava praticamente deserto. Só ficavam acesas algumas luzes de segurança e as lâmpadas do estacionamento subterrâneo. Meu turno começava às 11 da noite e ia até às 6 da manhã. Naquela madrugada, por volta das 3, eu estava fazendo a ronda no estacionamento do subsolo. Era um lugar grande, fileiras de vagas vazias, pilares de concreto e um silêncio que às vezes parecia pesado demais. Foi então que ouvi o som. Clac! Uma porta de carro fechando. Eu parei imediatamente. Olhei ao redor. Havia poucos carros estacionados ali. Talvez 5 ou 6 no máximo. Mas nenhum parecia ter alguém por perto. Caminhei devagar entre as vagas.
Minha lanterna iluminava o chão de concreto e os pilares cinzentos. Então ouvi novamente. Clac. Outra porta batendo. Dessa vez parecia vir do fundo do estacionamento. Fui até lá, mas quando cheguei, não havia ninguém. Todos os carros estavam fechados. Nenhum sinal de movimento. Eu comecei a achar que talvez fosse algum barulho vindo da rua acima. Então ouvi algo diferente. Um som leve, como alguém andando. Passos, lentos, ecoando pelo estacionamento. Eu virei rapidamente. Tem alguém aí? Minha voz ecoou pelo lugar. Nenhuma resposta. Continuei andando entre os carros. Foi quando vi algo estranho. Um dos carros estava com a luz interna acesa. Era um sedã preto estacionado perto de um dos pilares. Eu tinha certeza de que aquela luz estava apagada antes. Aproximei-me devagar. Olhei pelo vidro. O banco do motorista estava vazio, mas o espelho retrovisor estava levemente inclinado, como se alguém tivesse acabado de ajustá-lo. De repente, a luz interna se apagou, sozinha. Meu estômago apertou na hora. Então ouvi novamente os passos, agora mais perto. Mas quando olhei ao redor, o estacionamento continuava vazio. Foi quando percebi algo no espelho do carro. Uma sombra, refletida no vidro traseiro. Parecia alguém parado logo atrás de mim. Eu virei rapidamente. Não havia ninguém, mas quando olhei novamente para o espelho, a sombra ainda estava lá, parada, imóvel, como se estivesse me observando. Meu coração começou a bater forte. Dei 2 passos para trás. E a sombra, no reflexo, também se moveu. Mas não havia ninguém no estacionamento. Eu comecei a sentir um frio estranho no ar. Então ouvi algo bem perto do meu ouvido. Uma respiração, lenta, pesada. Virei rapidamente. Nada. Foi nesse momento que todas as luzes do estacionamento piscaram. 1 vez, 2 vezes e apagaram. Por alguns segundos, o lugar ficou completamente escuro. Quando as luzes voltaram, o carro preto estava com a porta do motorista aberta. Eu tinha certeza absoluta de que ela estava fechada antes. Na manhã seguinte, contei tudo para o supervisor do prédio. Ele ouviu em silêncio. Depois perguntou uma coisa que eu não esperava. O carro era um sedã preto. Eu confirmei. Ele ficou alguns segundos olhando para a mesa. Então disse algo que eu nunca esqueci. Anos antes, um funcionário daquele prédio morreu dentro de um carro naquele mesmo estacionamento. Ataque cardíaco. Ele ficou horas ali dentro antes de alguém perceber. O carro era exatamente daquele modelo e estava estacionado exatamente naquela vaga. Desde aquela noite, eu evito passar muito perto daquele lugar durante a madrugada. Mas às vezes, quando estou caminhando pelo estacionamento silencioso, eu ainda ouço o som. Clac. Como uma porta de carro se fechando, mesmo quando não há ninguém ali.